Roberta, eu tô começando agora e eu vejo seus vídeos e eu queria saber o que é esse amarras? O que isso representa no nosso cotidiano? O que é isso? As amarras internas, na verdade, elas representam pensamentos que estão presos dentro da gente, percepções, ideias, crenças. Elas também, esse é um assunto assim bem grande, né? Então, vou falar assim uma pincelada geral. Elas também representam emoções que estão presas, emoções negativas que podem ser do medo, da raiva, vergonha, confusão. São emoções e sentimentos emoções e sentimentos, acho que é a maneira melhor de explicar. E também sensações físicas também. Muitas vezes essas amarras também podem ser porque tem dor, ou a pessoa pode ter dor por causa das amarras, dores físicas. Então ela também tem um componente fisiológico que é prender os tecidos, prender ligamento, músculo, órgão, partes do corpo, ossos, pode ter muita coisa presa, tudo isso eu englobo e chamo amarra, porque está tudo como se fosse um nó, que está tudo amarradinho lá dentro e que às vezes podem ter várias camadas e às vezes é uma amarra só de um assunto só. E ela pode ter assim vários fios da meada, como a gente diz em português. Então, no geral é assim. O que você gostaria de saber mais especificamente para a gente poder... não sei. Eu tenho percebido ultimamente medo. Medo é uma coisa que sempre vem, assim, medo de decidir, ou medo de tomar uma atitude, medo, ou o medo é só aquela sensação que te congela e você não faz, ou tem outras formas de medo? Tem vários aspectos sobre o medo. Um dos aspectos mais interessantes que eu vejo é que a pessoa muitas vezes, quando a gente inclusive está fazendo esse trabalho de soltar as amarras e soltar uma amarra que contém medo, raramente a pessoa percebe que é medo que está sendo solto. Muitas vezes eu tenho que perguntar, você sabe que emoção é essa? E a pessoa diz não, e eu falo, é o medo. E a pessoa fica se olhando porque o medo tem sido tão bloqueado desde a infância, o medo de ter medo. Então já tem o medo do medo, tem camadas ali de medo do medo do medo. Então, o fato da pessoa ter já bloqueado sentir o medo, porque é realmente um sentimento desagradável de sentir, e nós temos uma defesa tão grande já ali para fazer alguma coisa ou para congelar, a gente muitas vezes não vai permitir essa sensação. Então a pessoa nem reconhece esse sentimento do medo. Então, uma das coisas, o que acontece vai ser no corpo, muitas vezes ela vai congelar, como você falou, que não vai ficar inativa, não vai conseguir agir. Ela também, uma das formas de defesa que a gente vê muito com medo, ela sai do corpo. Ela está ali falando com você, imagina assim, a pessoa, como assim sai do corpo? O que você quer dizer com isso? Eu estou aqui, mas muitas vezes você percebe assim, você está conversando com a pessoa e a mente dela vai para o espaço. Aí você percebe que você está falando com a pessoa, mas a pessoa não está verdadeiramente presente ali. Isso é uma defesa. Quando a gente toca, às vezes, no medo, isso acontece, a pessoa imediatamente sai. Ou então ela diz assim, eu estou tão cansada agora, e agora me deu um sono repentino, eu não quero fazer mais nada disso não. Isso normalmente acontece quando a gente lidar com o medo. Então, o medo, ele é uma emoção que é bem, eu vou dizer assim, fina no sentido de sutil, é muito sutil e ele permeia profundamente o corpo. Normalmente dentro dos dentes, normalmente dentro dos ossos, é quase como se a gente fosse se esconder quando criança dentro da parte mais dura do corpo para se sentir protegida ou protegido. Então a gente muitas vezes vai estar lá. Quando acontece o medo, por exemplo, vamos dizer, o medo de tomar uma decisão, normalmente é porque, isso eu estou assim, especulando, porque obviamente só quando a gente entra mesmo na amarra do corpo, nos tecidos que estão ali, que a gente vai conseguir saber do que se trata, porque cada amarra foi feita com um objetivo. Ela não é feita porque a gente é louco e fez assim. Ela tem um objetivo de existir, por que a gente fez aquilo. E normalmente eu diria, se existe o medo de tomar uma decisão, é porque houve momentos
acredito eu, na infância, que decisões foram tomadas e ou o pai ou a mãe, ou pode ser também professor da escola, pode ser uma figura de autoridade criticou, ou bateu, ou ralhou, ou ficou muito zangada ou zangado. Então, isso faz com que a criança imediatamente percebe, eu decidi errado. Eu escolhi errado. Não tem volta. Eu não tenho volta. Eu agora vou morrer. Vou morrer. É o fim. É o fim. Essa é a verdade. Como se não tivesse. A verdade é que a criança sempre sente que é o fim. Parece assim, porque isso vem também do bebê, porque o bebê tem aquela dependência total da mãe ou do pai ou de quem quer que seja que esteja do cuidador. Então, se ninguém dá o leite para o bebê não tem alimentação, o bebê vai morrer. E o bebê sabe disso, então ele já imediatamente ele quer satisfazer, fazer tudo direitinho, que é para ele poder receber o leitinho e sobreviver. E essa sobrevivência é o nosso, tá lá dentro da parte mais profunda do nosso cérebro, porque, claro, se a gente não tiver isso, a gente talvez não sobrevivesse. Então, é importante que a gente tenha isso e essa maneira, por isso eu digo, honra tudo que foi feito, senão eu não estaria aqui. É porque a gente pensa assim, nossa, eu tenho medo, eu sou fraca, mas não, tem a parte vital, tem a parte de sobrevivência que é importante. E eu tenho mais uma pergunta. Ok, vamos lá. Como que a gente sente que está dentro ou fora do corpo? O que que eu posso fazer comigo para eu ou dicas que o corpo dá que você está fora, ou dicas que o corpo dá quando você está? É uma forma de pensar? Como que é? Não é bem só uma forma de pensar. Obviamente que você precisa inicialmente envolver o pensamento, porque se você não envolver o pensamento, você não vai estar também aqui. Mas muitas pessoas pensam que se eu penso sobre o meu pé, eu estou presente no pé. E isso não é verdade. A presença não é a mesma coisa que você está apenas consciente do corpo. Se você está consciente do corpo, que é muito falado em mindfulness, que é também chamado de atenção plena, muitas pessoas confundem esse trabalho e acham que é o suficiente de estar consciente do pé. Não. Eu tenho que estar dentro do meu pé, sentindo o meu pé por dentro. Então, inicialmente, eu vou ter que pensar sobre o pé, porque eu vou ter que trazer a minha mente ao pé. E é como se a presença é como se tua mente estivesse dentro do pé. Essa é a diferença. Talvez fique bem abstrato na hora de explicar, mas na hora de fazer é muito fácil. Eu já tenho um vídeo que eu ensinei as pessoas a entrarem na mão. Então é a mesma coisa, você pode pensar sobre as tuas mãos e ficar consciente delas e saber se elas estão geladas, frias, tensas, relaxadas, mas isso não quer dizer que você esteja presente nas mãos. Presente é trazer a tua mente até a tua mão, sentir a mão por dentro de forma que você está presente nas mãos. Então muitas vezes a pessoa fala, eu estou presente porque o corpo está aqui. Não, enquanto você não está com a mente distribuída por mais partes do corpo, do pé à cabeça, incluindo os braços, as mãos, as costas. Muitas pessoas deixam as costas totalmente de fora, elas esquecem que tem as costas. Não sei quando está doendo, normalmente está doendo, aí ela se ausenta mais ainda. Então, é importante que você fique presente em todo o corpo e a mente esteja distribuída, porque a mente não é o cérebro, né? Muita gente também pensa que a mente é o cérebro. A mente tem que estar distribuída em todo o corpo. Falando sobre a mente, só para a gente terminar, eu queria falar uma coisa interessante, que eu morei no Japão há muito tempo e a palavra mente em japonês, kokoro, ela significa coração e mente. Porque existe aqui no lado ocidental essa diferença de mental ou do coração emocional, mas essa mente maior que eu estou falando que deve estar em todo o teu corpo, é essa outra mente mais profunda, que ela não é só os pensamentos passam por ela, as emoções passam por ela, as sensações físicas passam por ela. Essa é uma mente maior e tanto na China quanto no Japão ela tem um símbolo só. Esse símbolo pode ser traduzido como mente e pode ser traduzido como coração. Então deixo aqui só essa dica de que é uma união das duas partes. Obrigada. Okay? Obrigada a você. Por esclarecer. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, perto da Estátua da Liberdade, muito legal.
Vai.